iniciar a gravação. O que seria da minha vida sem vocês? Me contem aí. Meu Deus. Pronto, agora tá gravando. E eu aqui, ó, falando várias coisas. Deixa eu só rememorar para poder a gente não perder. Gente, voltando, né? Aqui. Só falar para vocês aqui. Com relação... Vou resumir esses slides, tá? A gente já estava falando, vou resumir, acho que não dá para perder nada, não. Com relação a, primeiro, instrumento serve como essas máximas, né, de experiência, esses relatos, eles servem como provas ou como apuração de fatos, porque você precisa delimitar um fato para ajudar o juiz na condução daquele processo. E o juiz precisa achar os fatos relevantes até para fazer a cognição do processo, a audiência de instrução. Para, na audiência de instrução, ele perguntar só aquilo que foi extremamente relevante e palpável de prova. Gente, eu não vou contar a história do crime de novo, até porque eu já posso ter contado em outras aulas. E aí, conta ou não, Andressa? Me ajude. Conta ou não conto? O computador está descarregando. Peraí, galera. Só um instantinho. Deixa uma hora, então. Sério que eu não contei o crime em outras aulas? Você se importa se eu contar de novo, porque vai ficar gravado? Bora, câmera. Volte, minha filha. Não está querendo funcionar minha câmera, gente. E agora? O vídeo não está funcionando. Oh, meu Deus. Amém. Ai, graças a Deus. Você se importa se eu contar de novo a história do crime? É bom que o crime resume aqui. Seguinte. Com relação a esses conceitos jurídicos indeterminados, né? Eles são um feeling, uma ideia do que você pode fazer para resolver o caso, porque às vezes realmente ele parece insolucionável. A gente aprende nas aulas de direito penal, e isso é uma máxima, tá? Que todo crime ele deixa um rastro, e o criminoso em si ele deixa um rastro. Por isso que existe a máxima da experiência, de você observar determinadas circunstâncias, de você chegar em determinados casos já com meio que uma decisão pré-pronta, porque você já tem uma ideia do que aconteceu em outros casos semelhantes, até do próprio perfil do criminoso, enfim, né, da pessoa que está sendo condenada, né, do réu. O que acontece? Certa feita, né, um delegado não, era um investigador, que era colega de um ex-namorado meu. Trabalhava numa delegacia, e aí cidade do interior, cidade pequena, né, e tinha havido um crime, que era um rapaz, tinha sido baleado no meio de um campo, de um descampado qualquer, desses que é cheio no interior, né? Sem nada, sem arma do crime, sem ninguém por perto, sem casinha, sem vizinhança, nada. O que aconteceu? Ele pegou e, né, foi lá, olhou e tal, aí voltou lá para a delegacia. Aí, tipo, 2 dias depois, lá se vê a mãe com a meninazinha, a mãe do rapaz que tinha morrido com a meninazinha, né? Aí a mãe do rapaz falou assim, delegado, é porque a minha filha tem um sonho para contar para o senhor. Aí o delegado, um sonho? Um sonho. Aí beleza. Aí ela foi contar o sonho, né? Não, é porque eu sonhei com meu irmão, o irmão era a vítima, né? O meninozinho que tinha morrido, era um adolescente, 16, 17 anos. E ele me disse que foi o fulano que matou ele e que a arma que matou ele está escondida no sofá da casa dele. Gente, o juiz, o delegado, ninguém pode fazer nada com base nessa explicação, né? É ilógico. Você não vai acreditar no sonho de uma criança dizendo tal coisa. Mas aí, o outro lá, né? O investigador, macaco velho, cobra criada dessas coisas, muito tempo de delegacia, muito tempo de vida policial. Mas não custa nada a gente averiguar, né? Vai que. Aí ele inventou uma desculpa esfarrapada para ir lá na casa da mulher. Passou, mó tempão esperando o cara sair, o suposto criminoso sair.
e entrou na casa da senhorinha, falou com a mãe dele, né? Disse, senhora, a senhora podia me dar um copinho d'água e tal, né? Perguntou pelo fulano não estava, ele já sabia. E aí perguntou e pediu um copinho d'água, né? Aí, na hora que ela foi na cozinha pegar a água, que ele estava com o colega, era ele um colega, aí ele sentou no sofá e ficou aqui, ó, procurando aqui a arma do crime. Aí ele encontrou. No que ele encontrou a arma do crime, ele puxou, aí já colocou no... Ele estava de luva, né? Sabia. Já colocou numa sacola e levou para a perícia. Disse que tinha encontrado... Porque, gente, porte de arma, né? Aí já tinha encontrado uma arma. Então, ele levou para a perícia constatou que, de fato, a arma era a arma do crime. E aí conseguiu indiciar o rapaz. Mas, assim, ele tinha uma prova material em mãos. Mas ele contou com o quê? Contou com uma ajuda, digamos, espiritual, de um outro plano, que ele não tinha como saber. Tal como as cartas de Chico Xavier, que foram utilizadas para absolver ou condenar determinados criminosos, também foram utilizadas. Ou seja, são esses conceitos jurídicos indeterminados que a gente não conhece, com os quais a gente não lida no nosso cotidiano, mas que, vez ou outra, vem em nosso socorro. Às vezes é algo que você realmente não consegue explicar, uma sensação, um sentimento, às vezes uma ideia, né? E aquilo ali você consegue materializar de outra forma, que obviamente não tem como materializar um sonho, você materializa de outra forma e acaba ajudando o juiz e você mesmo, né, a dar aquela solução para o caso. Beleza? Pronto, ó, ninguém perdeu nada. Resumiu o slide nessa historinha. Alguém tá entendendo nada? Eu disse de iniciar a gravação. Aí, como sempre, Andrés me salvando, né? Certo, galera? Então, vamos aqui avançar, tá? E aí, sim, aí eu entro na ideia dos conceitos jurídicos indeterminados de fato, né? Eu fiz toda essa introdução para poder chegar nesse ponto. São aquelas ideias gerais, dotadas de pretensão universal, né? Sintetizadas pelo doutrinador, pelo galera que escreve, e passíveis de aplicação nos mais diversos ramos do conhecimento. Gente, é como se fossem conceitos, tipo, princípios gerais do direito. Para que conceitos mais indeterminados do que esses? E que você consegue aplicar para absolutamente tudo que você pensar. Por exemplo, in dubio pro réu, na dúvida, a favor do réu. É quase que um conceito jurídico indeterminado, porque você tanto consegue aplicar de forma geral, como você consegue entender a abrangência desse princípio. E a ideia de que ele vai sim guiar o juiz naquela ponderação que a gente estava falando, né, lá no começo da aula, na ideia de que ele tem que equilibrar as partes. E tem uma observação sobre essa ideia de equilibrar as partes, que é muito de momento de audiência. Tipo, eu já assisti algumas audiências, como advogada mesmo, né? Às vezes você fica por ali sentada assistindo e tal, e já aconteceu de eu estar numa audiência assistindo, e as partes, né? E aí lá se vem a testemunha, puxa a cadeira, aí cruza as pernas assim, aí bota a mão bem aqui, ó, na mesa do juiz, bem aqui assim, ó, bem confortável, tava em casa. Não, macho, não foi assim não que aconteceu. Isso todo mundo caiu na gargalhada, porque a testemunha estava chamando o juiz de macho, né? O nosso bom cearense. Só que o juiz, né, já tem em si essa preocupação e essa preparação e tal. Aí eu lembro bem dele brincando, ele falou assim, não, macho, é assim, aqui, tu me chama de doutor? Porque eu não posso deixar aqui, tu me chamar de... Ele nunca tinha visto essa pessoa, ele não sabia quem ele era. Mas, assim, ele soube, né, tirar o cara de tempo, a gente fala aqui no Ceará, tirou o cara de tempo, e soube, né, fazer com que a formalidade daquele momento se mantivesse, mas sem perder a espontaneidade que ele precisava daquela testemunha. Porque se a testemunha estava chamando ele de macho, então é porque ela estava à vontade para falar a verdade, né, para não vir com vários trejeitos e várias coisas fora de contexto, né, ao contrário, é ajudar o juiz. Só que o juiz não podia permitir ele chamasse o outro de macho, né, gente? Nem que ninguém se referisse a ele daquela forma. Então, ele deixou bem claro que, olha, me chama de doutor, excelência, né? Até o meu nome, mas não chama de macho, não, né? E até chamou ele de volta. E isso, né? Como é que ele tem como saber isso? É uma preparação, gente, é uma experiência que ele já teve em outros momentos de saber como agir naquela circunstância, né? Uma pessoa, às vezes, que é mais humilde, que não sabe
falar bem, que tem problema para falar as palavras. Nós cearenses, a galera fala que a gente fala cantando, que a gente corta as palavras, né? Eu mesmo falo muito rápido, corto as palavras e tal. Depois eu tenho que voltar para explicar tudo de novo. Terrível. Mas é mais ou menos essa ideia de que são conceitos gerais que você consegue utilizar para basicamente tudo que envolva algum problema jurídico, que você precise resolver, e que às vezes você não tem uma solução, um jeito, aí você parte do geral, né? E aí depois você vai afunilando para chegar no pequeno, no principal, mas normalmente você tem aquela ideia mais global, mais geral, né? E aí parte também do princípio de que os conceitos jurídicos, eles são todos mutáveis. Gente, uma coisa que era crime há 20 anos atrás, hoje pode não ser mais. A gente tinha um crime, vocês devem saber ou devem lembrar, ou eu já devo ter falado, enfim, que era o crime de sedução, que era seduzir mulher de 18 anos. De 18. Era considerado crime, né? 18 ou menos era considerado crime. Que era, né? E hoje em dia, com o avançar da sociedade, perdeu o sentido ser crime, tal como outras coisas também perderam sentido, porque a própria sociedade, o divórcio, separação de corpos, hoje não se comporta pedir separação de corpos, você faz logo o divórcio, porque são coisas que mudaram com o passar dos anos, e o direito ele tem que acompanhar as mudanças da sociedade. A ideia que a gente fala da lei como algo concreto, como algo preciso, ela é concreta e é precisa porque ela consegue, mesmo anos-luz na frente ou atrás daquela circunstância, alcançar aquele momento específico e possibilitar a solução daquela querela, daquela demanda judicial. Por quê? Porque a lei ela é pensada, ela é criada para atingir aquele momento específico. Ah, Morgana, um negócio que vai acontecer daqui a 30 anos, a lei vai alcançar? Vai, porque ela é pensada, o ordenamento jurídico como um todo, né, já vimos isso, analogia, costumes, princípios gerais de direito, são pensados para trazer tudo para resolver aquela lei daqui a 30, aquele problema daqui a 30 anos. Mesmo com a lei criada hoje, daqui a 30 anos ela ainda vai ser atual, ainda vai ser efetiva. Por quê? Porque a sociedade muda, mas a lei, ela tem que o ordenamento jurídico, no caso, tem que se preocupar, é a sistemática, né, do ordenamento, tem que se preocupar com a solução desse conflito lá na frente, daqui a sei lá quanto tempo, tá certo? Tem mais gente que eu não cumprimentei, foi? Eu tô contando aqui. Eu tô contando aqui as pessoas. Gente, só um instante. Desculpa, gente, minha mãe aqui, de vez em quando, faz uma pergunta ou outra. Sim, que mais? Então, a ideia é que a lei, ou o ordenamento jurídico como um todo, acompanhe esses momentos, né? Faça com que daqui a 30 anos, ou 30 anos atrás, a lei consiga alcançar aquele momento e consiga resolver aquele problema, tá certo? Eles são indeterminados, né, porque são ambíguos ou imprecisos. Em que sentido? Não necessariamente eles foram criados para resolver aquele problema específico, mas ele pode ter sido criado para resolver um problema parecido. E aí, por analogia, por exemplo, a gente acaba conseguindo resolver de outra forma, de outro jeito, usando aquele mesmo conceito. Isso serve muito, a gente vai já falar sobre isso, para quando o juiz... Eu tenho 30 e tantas varas cíveis. E aí, o meu processo ele pode cair em qualquer uma das 30. Em qualquer uma das 30. Cada juiz vai ter o seu jeito de decidir, o seu jeito de conversar, o seu jeito de fazer uma instrução, o seu jeito de resolver o problema. Teve uma vez, há muito tempo atrás, nossa, acho que no começo da minha advocacia, eu fui para ajudar um tio meu, que era muito amigo do meu pai, não sei. Enfim, para fazer uma audiência. Ele tinha levado um tiro na boca num assalto dentro de um ônibus, né? Então, ele queria a responsabilização do Estado, porque ele tinha, né,
tinha perdido a fala, a dicção, estava tudo comprometido. E aí eu fui com ele, né, para fazer a instrução. Gente, eu fiquei encantada pela forma como o juiz conduziu a audiência. Eu não lembro o resultado do processo, tá, galera? Não lembro. Eu fui para essa audiência específica. Era outro advogado que acompanhava, enfim. E aí eu lembro que eu fiquei maravilhada, porque o juiz perguntava, assim, inúmeras coisas. E como meu tio estava com dificuldade de falar, quanto mais ele falava, assim, ficava mais difícil. Aí eu falava assim, excelência, eu posso ajudar? Eu entendo um pouquinho melhor e tal. E aí já tinha mais costume, conheci ele desde pequenininha. E aí... Sim, pois é. Foi um caso, na verdade, é da administração pública, não é nem caso fortuito, é da situação fato do príncipe. Administração pública, não tem o que fazer. Aconteceu uma circunstância de fato que poderia ter acontecido com qualquer pessoa em qualquer ambiente. Vai mais para o fato do príncipe, se não me falhar a memória, tá, Bruna? Mas eu não lembro a solução. Eu sei que na audiência, gente, ele perguntou simplesmente tudo. Se ele lembrava a cor da blusa que ele estava usando no momento do assalto, para onde é que ele estava indo, sabe? Coisas que a priori você pensa assim, vale, amor, o que tem a ver? Perguntar a cor da blusa, né? Tipo, às vezes eu tenho que olhar. Ah, tá, eu tô com essa blusa. Que eu não lembro. Como é que eu ia lembrar um negócio de 2 anos atrás, com que roupa eu tava? Mas, assim, eu achei interessante do ponto de vista da hermenêutica, para ele entender o caso, para ele saber se realmente aquilo ali tinha acontecido e como é que tinha acontecido, para não deixar nenhum furo, porque ele vai julgar com base naquele depoimento. Ele não vai poder, e ele não ia poder ficar chamando meu tio de hora em hora, de mês em mês, para o meu tio contar a mesma história. Não, ia ficar ali registrado daquele jeito. Então, ele tinha que perguntar o máximo de coisas que ele pudesse. Ou seja, ele se cercou de todos os cuidados para que o processo fosse julgado com a máxima de cautela possível. Eu fiquei maravilhada. Eu sei que virou referência para mim. Juiz, para fazer a instrução, tinha que ser daquele jeito ali. Ou então, fazendo eu não lembro o nome do juiz, gente, não falha. Eu não lembro da juíza da inspeção judicial, eu não lembro. Mas eu lembro o rosto, assim. Se eu olhar, eu sei quem é, mas nomes não são meu forte, vocês sabem, né? Sim, e aí, continuando, né? Eles são indeterminados porque são ambíguos, normalmente precisam que alguém complemente o sentido deles, e esse alguém, normalmente, é o juiz, ou às vezes a parte, ou às vezes o advogado, quando ele tem uma certa expertise, né? E são referidos como conceitos carentes de preenchimento. Gente, eles são carentes de preenchimento, mas de propósito. É bom isso. De propósito. Em que sentido? Para deixar que o juiz possa fazer o arrazoado dele, para que o juiz possa fazer a própria conexão com o que ele acredita, com o que ele acha que seja adequado. E aí, quando o juiz faz, né, esse complemento dessa interpretação, aí ele meio que consegue o fechamento do que ele precisa para julgar o caso. Seria mais ou menos essa a ideia, tá certo? Tá. Aí tem alguns autores, algumas doutrinas, eu coloquei segundo ele, mas é porque era para eu ter tirado, né? Eu acho que foi o Eros Roberto Grau que falou que essa expressão, né, falar em conceitos jurídicos indeterminados, não é tão adequada, porque a gente tem, pensa comigo, um direito totalmente fechado, onde a gente, aliás, que comporta princípios gerais de direito, analogia, costumes, como formas de complementação desse sistema jurídico, que já é excessivamente positivista, com várias normas sobre diversas situações. Aí eu ainda tenho, né, para complicar a minha vida, os conceitos jurídicos indeterminados. Às vezes parece meio ilógico. Não, mas por que mesmo que a gente precisa disso? Precisa exatamente para esse momento do crime lá do rapaz, do descampado, que a gente não tem para onde sair. A gente não tem como seguir com uma investigação de algo que a gente não tem ideia. Imagina se o juiz precisasse conversar com todos os colegas da sala, com todas as pessoas que tivessem uma propensão criminosa em determinada circunstância da vida. Imagina, não ia acabar nunca, não ia resolver nunca. Ia mudar juiz, porque o caso permanece, e ninguém ia resolver nada, né? Vale, peraí, mudei sem querer.
Cadê o negócio? Apareça. Certo? E aí o termo é indeterminado, né? Por quê? Porque os conceitos, né, são universais, são expressões universais de determinadas circunstâncias, e eles se tornam, às vezes, indeterminados apenas porque não tem uma nomenclatura, porque você não deu um nome para aquilo. Né? Ah, princípio geral do direito. Não é um nome, são princípios gerais. É uma mera nomenclatura, é uma mera projeção de algo que pode te ajudar a resolver determinada demanda, certo? Gente, são 8h50. Oh, tem que acabar a aula, né? Sim. E o conceito seria um elemento entre o termo e a realidade. Então, ficaria ali. Por quê? Porque você só dá um nome para determinada coisa quando muita gente passa a utilizar aquele nome para aquela coisa. Basta a gente lembrar, nos primórdios da civilização, quantas coisas que não tinham nome e que alguém começava a chamar de uma determinada forma, às vezes um filósofo, enfim. E aí todo mundo seguia chamando daquela mesma forma, e ficou para sempre. Ah, isso aqui é um abajur. A gente, meu abajur é lindo. Não consigo mostrar, não. Maria Cecília. Várias Maria Cecílias. Então, isso aqui é um abajur, mas quem foi que primeiro definiu que isso era um abajur? Alguém lá, provavelmente na França. Não sei. Não sei, tá? Foi só porque eu olhei, vi e lembrei. Então, assim, quem foi que definiu primeiro? Quem foi que qualificou que esse negócio que tem uma lâmpada, não sei o quê, que é portátil, que você liga na tomada, que vai para um canto, que vai para outro, é um abajur? Alguém, em algum momento, definiu assim e assim ficou. O avião, né? Nós, brasileiros, e quase que o mundo inteiro, considera que o inventor foi Santos Dumont. Por que ele deu o nome de avião? Ah, quem gosta de aviação vai saber, né? Eu não sei. Mas a gente busca aqui no Google ou em algum site de busca e tem uma resposta lá pra gente, né? Então, assim, são coisas para as quais você não tem um nome, mas ao mesmo tempo você às vezes sabe para que serve. E tem coisas que suprem o próprio nome. Por exemplo, bombril. Bombril é palha de aço. A gente chama de bombril. A gente compra de outras marcas, mas para nós é bombril, a gente chama de bombril. Band-aid. Band-aid é a marca, não é o nome. O nome é um negócio desse tamanho. A gente chama de quê? De Band-aid. Você procura, você não procura a marca, você compra qualquer uma que está ali. Essa é a ideia dos conceitos jurídicos indeterminados, né? Não necessariamente eles precisam ter um nome, mas eles se encaixam e servem para resolver determinados problemas dentro daquela circunstância para os quais eles foram criados ou para os quais eles foram previamente definidos, tá certo? Assim, e eles podem também ser fundados em valores de experiência social. Já falando sobre isso, acho que eu já gastei muito meu latim lá nas regras de experiência com relação a isso, né? Aí, Celso Antônio Bandeira de Mello estrutura o conceito jurídico indeterminado, possui um núcleo físico, um núcleo fixo, né? Ou uma zona positiva, a zona intermediária e a zona negativa. Eu destaquei aqui as duas porque a intermediária, gente, né? Meio do caminho. Na certeza positiva, ninguém duvidaria do cabimento da aplicação da palavra, e na negativa, seria certo em que seria certo que por ela não estaria abrigada. Gente, Jesus. Então, onde é que você vai enquadrar aquilo ali? Você vai colocar aquele conceito em que circunstância, em que situação, em que momento? É dentro de uma circunstância de caso concreto? É dentro de uma aplicação de um princípio? É para fazer uma subsunção ou para fazer uma ponderação? Para fazer uma analogia? Em que é que aquilo ali se enquadra? Vai me ajudar em quê a resolver? E aí você aplica determinado conceito que você acha que vai ser para você mais acessível, mais fácil de compreender. O juiz vai aplicar porque ele sabe que vai atingir determinada parte de determinada forma, e são circunstâncias que vão percorrer e permear o processo durante todo o decorrer dele, e não apenas aquele, vários outros, às vezes com os mesmos fundamentos, às vezes com crimes ou circunstâncias de fato diferentes, mas que
aquele determinado conceito vai se adequar ou vai imprimir naquela sentença, naquela decisão judicial, uma certa regularidade. Entenderam? Galera, eu vou parar por aqui. O que vocês acham? Dressa, conto contigo. Marca aí onde foi que eu parei. Galera, eu não sei ainda o calendário das provas. Aliás, nem sei se o Márcio mandou. Mas a nossa prova vai ser provavelmente igual ou parecida ao que seria a P2 de vocês, né? Que seria aquela prova colegiada que chama, né? Então, a prova, acho que todos os professores meio que estão definindo assim com o Márcio, que vai ser colegiada, tá? Aí eu vou salvar aqui a nossa aulinha de hoje. Volto na semana que vem, se Deus quiser. Vocês veem como a minha voz acaba? É de verdade. Vocês não me fazem perguntas, vocês não me atrapalham, né? Deixa eu falar aqui sozinha. Então, mas provavelmente vai ser assim, tá? Acredito que semana que vem a gente esteja conversando com vocês sobre como que vão ser as provas, resolvendo todos esses problemas, tá? Qualquer coisa, galera, falem comigo no WhatsApp, falem comigo no portal, no Teams. Somos multitarefa, todos nós. Foi maravilhoso, obrigada por terem ficado comigo até agora, por terem me aguentado até agora, né? E até a semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Beijo, amo vocês, estou com saudade. Muita, muita mesmo.